Vamos para mais uma live, dessa vez muito especial, com a doutora Aline Shibana. Ela é médica anestesista do AC Camargo, em São Paulo, presidente da Fundação para a Segurança do Paciente no Brasil, e sabe tudo sobre segurança, numa época então que a gente está falando bastante de segurança, né? Bastante segurança nossa, do profissional de saúde, mas a gente não pode deixar de falar da segurança de um paciente, jamais, independente do que esteja acontecendo, se é uma pandemia, se é um dia a dia normal nosso, sem pandemia, a gente está sempre tendo que preocupar com a segurança do paciente. Isso envolve muita coisa, né? Então a gente não pode desfocar também no paciente, né? Muito se fala na segurança profissional o tempo todo. Eu também falei bastante sobre isso, é muito importante. A gente não pode desfocar do paciente. E é por isso, né, que a gente resolveu fazer essa live. A Aspen sugeriu essa live também, porque a Aspen também está sempre aí focando na segurança do paciente. E a gente resolveu fazer uma live com quem mais sabe do assunto no Brasil, que é a doutora Aline. Ela foi palestrante do 2º Anestesia On, Congresso Online de Anestesia, e com uma aula maravilhosa. Tem muita coisa para ensinar para a gente acha que sabe sobre segurança do paciente, mas sempre que a gente escuta a Aline falando, a gente aprende alguma coisa a mais, ou muita coisa a mais, e é muito, muito bacana isso. Então vou chamar ela, né? Deixa eu ver se ela está aqui. Ó. Esperar ela chegar. Oi, Aline. Oi, Aline, aí, tudo Renato, bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigado aí pela presença, muito legal estar sempre falando com você. Ainda mais esse tema muito atrativo, muito legal, muito interessante. Eu que agradeço o convite. É o tema que eu mais gosto de falar, então estou em casa. Legal. Aline, eu vou tirar os comentários, só para não te atrapalhar também, porque senão os comentários ficam em cima de você. E aí depois, se for o caso, no finalzinho a gente tenta dar uma olhada nas perguntas do pessoal, se der tempo, tá bom? Vou tirar aqui os comentários, desativar. Então, Aline, olha, a gente está vivendo uma situação muito grave, né, no mundo, todo mundo sabe disso, a gente está cansado de ouvir falar no Covid-19, enfim. E a gente tem falado muito na nossa segurança, né? A segurança do profissional de saúde, que obviamente a gente tem que falar, tem que bater nessa tecla. Mas a gente não pode jamais deixar de falar do paciente, né? Não pode ser... O paciente é sempre o nosso foco, né? E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, lógico, nesse ambiente de Covid-19, né? Que eu acho que é fundamental, porque o Covid, ele, ao mesmo tempo que ele vem para trazer umas coisas que a gente vinha perdendo, que é a nossa proteção, mas a gente às vezes está esquecendo de proteger o paciente, né? Isso não pode acontecer. E antes de mais nada, queria te perguntar, já que hoje está comemorando o 7º ano, né, da fundação, do início, né, da Fundação para a Segurança do Paciente, não foi isso? Foi em 2013, né, que começou no Brasil. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, antes de a gente começar a discussão. Tá. Como é que foi? Na verdade, é o Programa Nacional de Segurança do Paciente, criado pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, mas a história vem bem antes, né? Esse movimento pela segurança do paciente na área da saúde começou, na verdade, assim, de uma maneira mais contundente, mais séria, a ser discutida a partir de 99, quando um instituto americano chamado Institute of Medicine lançou um relatório chamado Errar é Humano. É um título bem provocativo. E aí, esse relatório, ele chocou muito a comunidade médica, a comunidade da saúde, porque foi o primeiro que praticamente escancarou que dentro da área da saúde a gente não só tratava o paciente, mas como a gente punha em risco a vida desse paciente e às vezes, inclusive, induzia a morte. Então, eles estimaram, fazendo extrapolações numéricas nesse relatório lá em 99, que podia chegar a 44 a 98 mil americanos por ano por mortes que seriam completamente evitáveis. Assim. Evitáveis. Então, é importante separar, tem alguns eventos que acontecem dentro da área da saúde que são inevitáveis. Então, por exemplo, eu faço uma anestesia, a paciente não sabe que é alérgica de pirona, então eu faço uma dipirona e ela tem uma reação anafilática. Não teria nem como ela saber, nem como eu saber, isso daí é inevitável. Outra coisa é ela verbalizar para mim, falar, pelo amor de Deus, eu sou alérgica de pirona, não faça isso em mim,
eu tenho edema de glote, eu esqueço e faço. Isso é completamente evitável. Então, ele trouxe esses números de mortes evitáveis e causou uma preocupação muito grande. E aí o Ministério da Saúde, em 2013, percebeu que estava muito moroso aqui no Brasil esse movimento para a segurança do paciente e baixou essa portaria bem no dia de hoje, na data de hoje, 1º de abril. E aí tinha uma série de ações, né, começar a estimular essa cultura de segurança entre todas as instituições do Brasil. E aí essa portaria fala, olha, cada instituição de saúde no Brasil tem que ter um núcleo de segurança do paciente, ou seja, esses eventos evitáveis, eles têm que ser analisados. Poxa, o que aconteceu? O que dá para melhorar? Então tem que ter um time em torno disso para analisar essas mortes ou esses eventos graves e fazer uma tratativa em cima disso. Então praticamente assim, foi um direcionamento, né, por lei, que todas as instituições brasileiras deveriam ter esse núcleo e começar a trabalhar com cultura de segurança, indicadores, né, protocolos, enfim, manuais. E até 2017 era bem interessante, porque a gente só tinha, apesar de ser uma portaria de 2013, em 2017, 40% só das instituições de saúde tinham esse núcleo. Hoje em dia a gente está em 82, mais ou menos, mas, assim, ainda muito, muito questionável, que às vezes as pessoas cadastram como núcleo, mas está cadastrado no nome do Renato Lucas só. E você nem está sabendo, entendeu? Entendi. E você é presidente da fundação, como é que foi? Como é que surgiu isso? Como surgiu o seu interesse? Eu lembro que você deu uma aula para o Anestesion e você contou isso na aula, de que você estava nos Estados Unidos, se eu não me engano, e de repente algo aconteceu que você falou, cara, pelo amor de Deus, eu acho que a gente precisa preocupar mais com isso. Conta um pouquinho pra gente como começou isso. Como que você se interessou por esse assunto? Foi tudo indo muito por acaso, assim, né? 2011 eu me formei na anestesia, né, na residência, e fui trabalhar no hospital onde eu trabalho agora, que é na C. Camargo. E aí lá já tinha um departamento de qualidade dentro do grupo de anestesia, desde 2004, criado pelo Luiz Antônio, que a gente analisa todas as anestesias que a gente faz, cria um banco de dados enorme, implementa melhorias em cima disso, né? E aí, em 2011, eu entrei no grupo e calhou de eu começar a coordenar esse departamento de qualidade, porque o Luiz Antônio acabou se aposentando, entre aspas, agora já está na 3ª geração, e nessa procura de entender mais como é que funciona esses indicadores de qualidade, como melhorar a segurança anestésica, eu acabei num congresso nos Estados Unidos em 2014. Esse congresso ele é grande, ele tinha um objetivo muito, assim, ambicioso de zerar o número de mortes evitáveis até 2020, né, esse ano, lá nos Estados Unidos. Esse congresso ele é tão grandioso que o Bill Clinton abre esse congresso todos os anos, é o keynote speaker. E lá, o que tem mais de interessante é que os pacientes e familiares de pacientes podem participar. Não são só os profissionais de saúde, ou o pessoal da indústria farmacêutica, ou de tecnologia em saúde, mas pacientes e familiares de pacientes participam. E lá eu conheci a história da Linor, que foi o que eu contei no Anestesia 1, que é uma mãe que perdeu a filha dela, a Lia, por um erro médico, entre aspas, né, como a gente fala vulgarmente, mas a gente sabe que ter uma certa falha na assistência à saúde. E foi por uma causa meio anestésica, meio cirúrgica, e aquilo mexeu demais comigo. A Linor levou 7 anos para conseguir contar a história da filha dela, tamanha era a dor. E eu falei, putz, como é que fica isso, né, no Brasil? O que a gente está se movimentando em torno disso? E lá eu encontrei o Enes Donizete, não sei se conhece, é um outro anestesista aqui de São Paulo. Nós éramos os únicos 2 brasileiros, e ele tinha escutado outras histórias também na noite anterior. No dia seguinte ele estava assim tão baqueado quanto eu. Aí ele falou, Aline, pelo amor de Deus, a gente tem que começar alguma coisa, e assim nasceu a fundação. E a ideia da fundação, dentro da área da saúde, a gente está muito acostumado, né, com protocolo, vem acreditação, então faz a gente se preocupar um pouco com checklist, entre outras coisas. Mas e quem é leigo? Por exemplo, minha mãe é matemática, meu pai é engenheiro. Quem garante que eles vão entrar no hospital e eles vão saber, por exemplo, que erro de medicação é um dos erros mais frequentes que acontecem dentro do hospital? Como que eu vou orientar a minha mãe e meu pai a checar, por exemplo, olha, checa se a medicação é sua, checa se o profissional de saúde higienizou a mão antes de tocar em você, na sua ferida operatória. Então são coisas muito básicas que o público leigo, entre aspas, não sabe, e está ali à mercê, né? Você entra dentro do hospital, o corpo já não é mais seu,
Então, você vai de acordo com a dança do hospital. Você não come na hora que você quer, na hora que o hospital serve a comida, você dorme na hora que o hospital deixa você dormir, você acorda na hora que a técnica entra, e assim vai. Você já não é mais dono, não é mais independente, né, quando entra no hospital. Então, a Fundação tem esse foco de trazer informações de segurança do paciente bem mastigadas para quem está fora da área da saúde. Muito legal, Aline. Parabéns pelo seu trabalho aí, pela divulgação dessa... Que, na verdade, lá nos Estados Unidos já tem até fellowship em segurança do paciente, né? Então, assim, ele começou lá, como você disse, né, em 99, se eu não me engano. Aí eu tava, né, a gente vai buscando dados, né? A OMS começou a debater esse tema só em 2002, né? E ela estima que todo ano 2,6 milhões de pessoas morrem no mundo por falha na assistência à saúde, né, e não erros médicos, como a gente acaba traduzindo do inglês. Né? Então, isso é muito importante. E, assim, aí a gente vai ler sobre anestesia, a gente vê que a anestesia melhorou muito, né, que a anestesia evoluiu muito, a segurança da anestesia evoluiu, né, cresceu. A gente hoje consegue fornecer uma anestesia muito mais segura do que no século passado, obviamente. Mas o que você pode falar para a gente que mudou, assim, depois que o Brasil começou a enxergar melhor essa temática? O que você acha que mudou da anestesia de lá para cá? Olha, sem querer gabar, assim, me gabar ou nos gabar, porque nós somos anestesistas, mas o movimento para a segurança do paciente na anestesia começou bem antes do Brasil. Na verdade, começou bem antes do relatório do Institute of Medicine de 99, começou lá pela década de 70 e 80, o motivo da gente começar a trabalhar com segurança não foi muito nobre, né, confesso. Nós éramos minoria, assim, a especialidade éramos muito poucos, perto de todas as outras especialidades médicas, e a gente respondia pelo maior número de processos, né. E aí os anestesistas começaram a se organizar para rever a anestesia e ver o que podia torná-la mais segura, tanto que até no texto pré-release que você mandou, né, a mortalidade por causa anestésica na década de 70, 80, era 1, 2 a cada 10 mil anestesias. Hoje a gente fala de uma mortalidade de 1 para cada 100 mil, tem alguns estudos 1 para cada 250 mil em pacientes saudáveis. Então a gente aumentou muito a segurança do paciente, a ponto, até dado curioso, que nesse relatório de 1999, eles citam a anestesia como exemplo, como uma especialidade que aumentou assim, enormemente a segurança do paciente. Então eles reconhecem isso nesse relatório, que deu início a todo esse movimento mundial de segurança do paciente, a importância da anestesia nisso. Então, a gente, acho que, de uma certa forma, a gente está um pouco na vanguarda, e isso é ótimo, né? Então, o Programa Nacional fala, precisa de protocolos. A anestesia tem vários protocolos. Precisa de indicadores. Então, a gente já coleta dados, já faz melhorias em cima das anestesias desde a década de 80. Então, isso era muito comum a gente escutar os nossos avós falando, puxa, meu medo é de morrer da anestesia. Hoje em dia não faz sentido, né? Melhor ter medo do coronavírus. A anestesia é muito mais segura, uma morte a cada 100 mil. Exatamente. Então, só para passar para o pessoal que está assistindo uns dados interessantes, né, que, por exemplo, no Brasil, em 2017, o pessoal do FMG fez um trabalho, que talvez seja um trabalho com maior coleta de dados, assim, né, que consegue mostrar para a gente a realidade do Brasil com relação à mortalidade de erros por falha assistencial na saúde, né? No Brasil, todo ano, 19,4 milhões de pessoas são tratadas no hospital, ou seja, são hospitalizadas ou são atendidas no hospital, quase 20 milhões. 1,3 milhão sofre efeito colateral no tratamento médico. Tá? Seja por negligência, imprudência. 55 mil pessoas morrem no Brasil, ou seja, 6 a cada hora por erro, por falha na assistência à saúde, né? Isso são registros de um estudo no FMG 2017 com mais de 182 hospitais. Aí eles extrapolaram isso para 6 mil hospitais no Brasil, né? Então chegaram nesse número, né, mais ou menos de 55 mil mortes por ano. Olha só como isso é importante, né, a nível de mortalidade. Para vocês verem, no Brasil, hoje o Brasil está com 200 e... Deixa eu ver onde eu anotei, 200 e poucas mortes por coronavírus, né?
200, não, Corona 241 hoje. 241, exatamente. No mundo, tem 46 mil mortes. Só que no mundo, a OMS estima que tem 2,6 milhões de mortes por ano. Então, assim, sem querer comparar, obviamente, cada assunto tem a sua importância, mas só para vocês verem, né, para quem está assistindo, o quanto isso é impactante, né? E das mortes evitáveis, então, talvez você consiga até falar mais, né, da porcentagem dessas mortes por efeito colateral, quantas poderiam ser evitáveis, né? Agora, Aline, uma coisa que a gente vê muito também é erro de medicação, né? Erro por falha E quando a gente fala erro de medicação, não envolve só a administração em si, né, Aline? Envolve todo o preparo, né? A dispensa do medicamento, a rotulação, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre quais os principais erros dentro da anestesia que a gente pode evitar. E uma coisa que é interessante, que assim, como a gente está falando de Covid-19, enfim, e a gente está vivendo um estresse enorme, a gente vê colegas muito estressados, a gente vê relatos de colegas atendendo o paciente com aquele material todo de EPI, né, sentindo bastante calor, suando, estressado, com medo de se infectar. Isso pode atrapalhar, né, inclusive a comunicação entre a equipe, então isso pode aumentar o risco de erro, né. Então a gente precisa continuar focado na segurança do paciente, né, não baixar a guarda, se preocupar com a nossa segurança e também do paciente. Então, dentro da anestesia, pensando na nossa área, nossa especialidade, o que a gente pode prestar atenção e quais são os erros mais comuns acometidos dentro da nossa especialidade? Tá, legal. Então, só dando o dado para você, o Brasil tem poucos dados, mas a gente estima, então, além dos dados que você forneceu, 1 a cada 10 pacientes que entram no hospital vai sofrer um dano. 67% desses danos seriam evitáveis. Ou seja, de 10 pacientes que entram, quase 7 sofreriam um dano evitável. É um número absurdo. Absurdo. E aí, dentro da anestesia, a gente aumentou muito a segurança ao longo do tempo, melhora de equipamento, melhora de medicamento. Então, os anestésicos são muito melhores, a monitorização é muito melhor, mas erro de medicação e falha de comunicação continuam sendo os maiores eventos dentro da anestesia. Disparadamente, assim. Falha de comunicação na área da saúde inteira, mas tem um trabalho muito interessante do anestesiólogo que mostra que cada passagem de plantão entre a gente, da anestesia, aumenta em 8% a morbimortalidade do paciente. Por quê? Porque informações importantes se perdem nessa troca de plantão. Você vem me render. Eu tive um paciente que era via aérea difícil, suei para conseguir entubar aquele paciente e esqueço de te passar. E você vai resolver estubar em plano esse paciente. Não sei. Já aconteceu comigo, com um colega, na verdade. Já aconteceu. De passar para o terceiro e o terceiro não ficar sabendo. Exato. Então já aconteceu também muito frequente, o paciente é alérgico a alguma medicação, um anti-inflamatório. E aí quem vai fazer a analgesia final da cirurgia não é aquele que começou. Se você esqueceu de passar essa informação, ele pode fazer essa medicação, esse paciente tem um choque anafilático. Então aumenta muito a morbimortalidade do paciente por falha de comunicação. E erro de medicação é o segundo mais frequente também, porque a gente tem uma peculiaridade dentro da anestesia que, para o bem ou para o mal, a gente não tem aquela dupla checagem que a enfermagem faz no andar. Então, a técnica que vai lá administrar a medicação para o paciente que está na enfermaria, ela checa, fala, fulano de tal, data de nascimento tal, vou administrar de pirona, Se o paciente for alérgico, ele fala, sou alérgico de pirona. Agora, a gente está com o paciente dormindo, anestesiado, não interage com a gente decide qual medicação a gente vai fazer, a gente aspira essa medicação e injeta. Então não tem checagem com ninguém. Em pediatria, esses erros são muito mais frequentes, porque a gente tem que fazer inúmeras diluições. Então, de fato, isso que você trouxe desse panorama atual da pandemia, do coronavírus, é o que me preocupa, que pode aumentar muito esses erros dentro da anestesia, porque nós estaremos submetidos a estresse e fadiga. Então, a gente vai ter baixa dentro do grupo de anestesia, às vezes vai ter que dobrar um período ou um plantão para poder cobrir aquele colega que está doente, se recuperando. E isso a gente sabe que errar é humano, mas estresse e fadiga faz com que a gente baixe um pouco o nosso nível de atenção em relação a essas coisas e aumenta muito a quantidade de erros. Se pensar, né, Aline, que a carga horária pode aumentar, né? Eu tenho contato com uma colega anestesista espanhola e ela está na linha de frente em Madrid, que é uma cidade que está passando por sérios problemas, e pensar que
essas cidades, principalmente, não chegou nesse ponto no Brasil, apesar do que eu vi hoje uma reportagem que está amplamente divulgada aí, que no Sírio e no Einstein já tem quase 500 profissionais de saúde infectados, 10% dos profissionais na Itália foram infectados, ou seja, a baixa da equipe pode acontecer. E aí a nossa carga horária de trabalho pode aumentar muito. E essa colega espanhola, ela está dobrando as cargas horárias de trabalho dela, ela está exausta. E não é só isso, ela está o tempo inteiro vestida com EPI, né? Com aquela máscara que sufoca, né? O tempo inteiro em contato com o paciente de risco, né? Então, assim, isso tudo, você imagina só como pode aumentar o risco, né? Da gente cometer uma negligência, né? Ou esquecer de quebrar algum protocolo sem querer, né? Tipo, não seguir alguma recomendação. Isso é muito importante, né? Exato, e aí que nessas horas a gente precisa do que a gente chama de ferramentas de auxílio cognitivo. Então, assim, errar é humano, todo mundo vai errar quando submetido a um estresse ou então uma distração, tem estudos em torno disso, de distração, de fadiga, mas tem ferramentas que nos auxiliam a seguir o caminho correto mesmo, né, sob essas situações. Então, dentro da medicação, então, por exemplo, erro de medicação é frequente da anestesia? Dentro da anestesia? Tem estudos que estimam um erro a cada 133 anestesias, 7 erros por ano de um anestesista, mas na verdade, imagina, a gente comete bem mais, eu cometo muito mais que 7 erros, com certeza, ou de dosagem, ou esqueço de administrar medicação, ou, enfim, troco medicação e às vezes o efeito não é tão grave no paciente, mas acontece. Então, e aí tem um que é muito interessante, porque uma das ferramentas de auxílio cognitivo na medicação é você identificar as seringas, né? Porque na hora do pega para capar que entra em colapso, vem gente te ajudar, se aquelas seringas não estão identificadas, é muito fácil alguém pegar a medicação que você não queria e administrar. Ou então uma parada cardíaca. Quantas vezes acontece de não ter essa coordenação do cuidado e quando você vê, já fizeram 5 ampolas de adrenalina no paciente, não era para ter feito, era só 1, né? Então, isso são ferramentas de auxílio cognitivo. Você identificar a seringa, ou às vezes você já tem uma seringa pré-preenchida com uma concentração adequada, principalmente para criança, né? Porque diluir ali na hora, você fica muito suscetível ao erro. E aí tem um estudo muito interessante que ele é observacional. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram dentro de cada sala de cirurgia, era um instituto enorme, eu nem lembro quantas 1000 cirurgias, assim, uma coisa absurda, o volume de cirurgias por dia. Eram mais de 40 salas. E colocaram uma máquina que é considerada assim a Ferrari para o erro de medicação, né, contra o erro de medicação, que ela, basicamente, você pega a ampola, passa no leitor dela, ela fala em voz alta qual que é a medicação, qual que é a concentração, então ela faz quase uma dupla checagem ali com você, ela imprime a etiqueta com o nome da medicação e a concentração e você só tem que colocar lá. Então ela faz praticamente tudo, assim. E aí eles fizeram esse estudo observacional de mais de 100 cirurgias, e eles notaram, os pesquisadores, um erro a cada 20 administrações, não é a cada 20 anestesias. Nossa Senhora, que isso. É a cada 20 administrações. É assustador. E sabe qual que foi o erro mais frequente? Chuta. Sim. Não. Pode falar. Eu vou te falar. Falta de identificação de seringa. Falha de identificação de seringa. Olha só. Aí você vai falar, pô, mas como assim? A máquina imprime. Então, pois é, acontecia porque os anestesistas resolviam não usar a etiqueta. Né? Ignoraram um protocolo, assim, uma ferramenta de segurança. E esse foi disparadamente a falha mais comum. Então, assim, e isso num ambiente tranquilo, né? Isso num ambiente tranquilo. Imagina num ambiente de estresse de um coronavírus, por exemplo, um paciente com coronavírus. Pois é. Então, assim, se você não entende por que você tem que fazer aquilo, né, tem que ser um hábito, tem que ser muito Caxias mesmo, porque na hora que você estiver submetido a um estresse como desse da pandemia, o paciente chegando em insuficiência respiratória, enfim, você tendo que entubar aquele paciente grave, preocupado em se contaminar, poxa, se você não tem esse hábito de fazer as coisas direitinho, como você vai fazer lá na hora? Não faz. Sim, sim. A gente está falando aqui de um assunto que é a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos, né? A falha por erro assistencial na saúde só perde, né, em número de mortes por câncer e eventos cardiovasculares. E um dado interessante, né, Aline, é que nas faculdades, na formação médica, esse assunto não é muito falado, né? Pelo menos na minha formação, passou batido. A importância da segurança do paciente, isso aí a gente
praticamente negligenciado. Não sei agora como é que está o currículo, né, nas faculdades aí no Brasil, mas nos Estados Unidos também ainda tem faculdades que negligenciam um pouco isso. Isso também pode ser um dos fatores, né, de impacto aí nesses números absurdos que a gente vê, né, de falha assistencial, né? Pois é, a gente não tem isso na nossa formação, acho que tem mudado muito, e até mesmo assim, agora fazendo o reverso, estimulado pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente. Sim, porque legal. Como ele estimula essa cultura de segurança, e até mesmo que vem as acreditações também chegando nos hospitais e escola, a gente vê, nem que seja um básico, que é a ONA, que é a nacional, começa essa discussão. Então as pessoas têm aprendido, tem muitos professores que têm levantado esse assunto durante a formação, mas ainda é uma coisa muito incipiente, e eu acho que deveria ser algo discutido assim, não como uma cadeira dentro da formação, mas permeado na nossa formação inteira, né? Ser exemplo, falando, olha, coisa super importante agora, coronavírus. Qual que é a coisa mais importante? Higiene das mãos. A gente está descobrindo isso em 2020. Nossa. Então, assim, me fala, quantos professores você viu falando, olha, aqui é uma coisa super importante antes de entrar na sala de cirurgia, é a higiene das mãos, vamos lá, vamos fazer a técnica correta, porque isso reduz a infecção. Ou então deu mais valor para alguma coisa super técnica, assim, tipo, fazer a peridural perfeita, a hack perfeita. Mas sim, agora vai fazer falta isso, né? Eu lembro que você, na sua aula, você falou um trabalho que eles fizeram, que eles passaram fluoresceína, eu acho, num boneco. Conta pra gente. E aí pareceu... A sala inteira ficou assim, contaminada, né? Como é que foi esse trabalho que eles fizeram com o boneco? Exato. Mostrando o que é... Pode falar. Exato, foi um trabalho, eles pegaram um centro de simulação, pegaram um boneco e passaram fluorescina na boca do boneco. E aí pediram, né, para as pessoas entrarem e falaram, ó, o cenário é o seguinte, você tem que induzir uma anestesia e entubar. Basicamente é isso, começa uma anestesia. E aí eles foram depois com a luz negra verificar o que tinha acontecido na sala. E a verdade é que a gente vai contaminando tudo, então tinha fluorescina no monitor, né, da anestesia, tinha no carrinho, na válvula de oxigênio, na entrada da onde a gente injeta a medicação, na veia periférica, a cabeça inteira do boneco suja de fluorescina. Então a gente vai contaminando tudo, depois de uma intubação. E isso é super importante, né? Coronavírus é altamente contagioso, assim, a transmissão por contato é uma coisa absurda. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Sim, muito interessante. A higienização das mãos, né? E tem um trabalho interessante também que eles questionaram, né? Por que os melhores médicos não lavam as mãos, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso também, Aline. Eu acho assim, um absurdo ter que fazer um estudo sobre isso, né? Jogar um paper numa impacto, discutindo por que os médicos não higienizam as mãos, mas basicamente ele discute tudo ao redor de fatores humanos, de como o nosso cérebro funciona em torno disso, né? Então, basicamente, ele fala, primeiro, porque a luta é uma luta invisível, como agora do coronavírus, você não vê o inimigo. E isso acontecia, esse paper foi lançado falando de infecção bacteriana, infecção hospitalar. Então, assim, você não tem uma relação de causa e efeito assim, clara. Por exemplo, eu contaminei o paciente, ele teve uma infecção, uma sepse no pós-operatório por minha culpa. Você não sabe quem foi ele, vai desenvolver aquela sepse 4, 5 dias depois, e a gente como anestesista às vezes nem vai ver esse paciente, não sabe nem o que aconteceu com ele. Então, essa falta de relação de causa e efeito clara, a falta de não conseguir enxergar. Então, até mesmo isso, eu estava conversando, falando na minha conta do Instagram esses dias, esse apego com as máscaras, é porque é algo concreto, você vê, você se sente protegido. Mas lavar a mão, você fica lá 30 segundos lavando a mão, passando álcool gel, você olha, você não sabe se está limpo, se não está. Então, é uma coisa que você acaba largando mão, porque não é algo visível, muito concreto, e a outra é a forma que acontece, como eu vou falar, que os pais estimulam esse ato. Então, a nossa formação, como você estava falando, a gente não discute muito segurança do paciente. Quando que viravam para mim, batiam nas minhas costas e falavam, poxa, Aline, você é uma residente top, assim. Quando eu fazia aquela hack naquele paciente que tinha uma escoliose absurda, dando volta na coluna, você fazia aquilo, ou aquele paciente via, era difícil que ninguém consegue entubar, aí o professor vinha, batia nas suas costas e falava, né, formidável.
Agora, ninguém nunca me elogiou por eu lavar bem as mãos. Ninguém nunca vai bater Sim. nas suas costas e falar, poxa, Renato, você lava muito bem a mão. Talvez nunca ninguém foi lá para ver como você lava a mão também, né? Não sei, né? Exato, tem isso. Ninguém nunca foi ver, já começa por aí. Exatamente. Eu lembro que na aula prática de técnica cirúrgica ensinaram a escovar, mas depois disso nunca mais. Ninguém nunca me falou mais nada sobre isso. Nada, entendeu? Então isso era uma coisa que tinha que ser, né? Uma coisa assim, batida o tempo todo, né? Acho que tinha que ser realmente dado mais importância. Deixa eu te falar, Aline, é o seguinte, a gente fala muito também, sempre quando a gente fala de saúde, a gente fala de custo, né, na saúde, e o impacto também de um evento adverso na saúde, no custo hospitalar, no tempo de internação é muito grande, né? Por exemplo, na União Europeia, né, para eventos previsíveis, eventos adversos previsíveis, tem um impacto na saúde na Europa de 17 a 32 euros por ano. Você imagina quantos hospitais, quantos materiais de EPI, quantas coisas podiam ser feitas se a gente conseguisse prevenir esses eventos, né? E são eventos preveníveis, então não estamos contando todos os eventos. Então, assim, além disso, a gente consegue ter impacto no bolso, né, do governo, no dinheiro, né, no gasto hospitalar, né? Pois é. Isso é importante. E é uma conta que pouca gente faz, assim, por incrível que pareça, né? Talvez essa discussão comece mais agora, né? Até mesmo agora que falta recurso, falta dinheiro, enfim, em todos os sistemas de saúde do mundo inteiro. Mas você trouxe dados da União Europeia, nos Estados Unidos, eles jogam no ralo todo ano, por evento adverso prevenível, $1 trilhão. Então você imagina que falta que faz isso nesse momento. Nossa, nesse momento, exatamente. $1 trilhão. Complicado. Então, a cada dólar que é investido lá nos Estados Unidos, 18 a 45 cents vão para tratar eventos adversos evitáveis. Então, por exemplo, paciente... Desculpa, pode falar. Pode falar. Não, paciente infectado. A gente fica muito nessa, é um paciente particular, eu ligo a manta térmica, eu não sei o que, Você fica cheio de dedos porque não quer que o paciente pague por aquela manta. Mas um paciente infectado, com infecção hospitalar, ele chega a custar até $18 mil a mais. Nossa. Então ele paga praticamente a manta do ano inteiro para todos os pacientes. Então, você vê, a gente vê paciente que às vezes coloca uma prótese e quando isso infecta, o paciente fica 20, 30 dias no hospital, né? Isso aí, tomando antibióticos caríssimos. Você falou de $1 trilhão, é o pacote que o Trump acabou de anunciar nos Estados Unidos, né, para salvar o país, né, do caos econômico. $1 trilhão. Isso foi o maior dinheiro investido ou, né, lançado por um governo para salvar o país, ou seja, nos Estados Unidos foi o recorde, né? Então, e é o que eles gastam com o evento adverso, né? Prevenível, evitável. Então, assim, a gente não faz essas contas e até assusta, né? Quando a gente fica sabendo o tanto que é absurdo esses números, né? Então é isso. Aí a gente fica preocupado, né, com o Covid-19, mas a gente tem que realmente dar importância para isso, né, Aline? E prestar atenção nas dosagens das medicações que vai fazer. Às vezes também é erro de dosagem, né? Não só o erro da medicação em si, pode causar aí uma hipotensão grave, uma parada cardíaca, uma parada respiratória, ou então avaliação, a gente vê às vezes colega avaliando mal uma via aérea e acaba deixando de chamar um colega mais experiente para intubar e acaba acontecendo alguns eventos adversos. Então a gente tem que, nessas horas de Covid-19, talvez redobrar nossa atenção, né, para a segurança do paciente, porque a nossa atenção ela está um pouco, talvez, diminuída para isso, nosso poder cognitivo também, porque a gente está mais estressado, está mais cansado, a gente só pensa nisso o tempo todo, a gente tem que tomar esses cuidados, né? Tem que tomar esses cuidados. Até mesmo tem um estudo interessante, assim, de fadiga, que você estava falando da sua colega, que está dobrando o plantão e tudo mais. Tem um que fala de privação de sono. Então, se você dá um plantão e fica acordado, uma privação de 17 horas equivale a você anestesiar, quer dizer, eu, na verdade, que calculei para o meu peso, como se eu tivesse tomado 4 taças de vinho.
Então, basicamente, a anestesia anda embriagada. Diminui reflexo, diminui pensamento, velocidade de pensamento, tomada de decisão. Então, tudo isso vai interferir na nossa atuação. Se chegar, né, no panorama de Itália, Espanha. Sim, você vê a cara dos anestesistas, a face dos anestesistas italianos, né? Essa minha colega manda mensagem: estou exausta, não aguento mais, sonho com isso, durmo mal, né? O estresse é tão grande que a pessoa não dorme, tem insônia, né? Começa a afetar muito a vida, né, da pessoa. E, Aline, e no seu hospital aí em particular, que vocês têm tomado alguma medida extra com relação à segurança do paciente para o coronavírus? Como é que tá tudo aí? Vocês ainda estão numa situação bem controlada? Não instalou o caos aí por aí não, né? Não, a gente está, na verdade, assim, por enquanto está muito tranquilo. A gente deve estar com alguns pacientes na UTI, acho que são 5, mas 2 estão bem, 3 estão entubados, mas eu também já não sei a história clínica, né? Eu trabalho no hospital 100% oncológico, né? Sim. E tem, acho que alguns na enfermaria, mas nenhum. A gente diminuiu muito cirurgia eletiva. Eu acho que isso é importante também, né? Para não ficar tendo baixas. A gente tem ainda esses pacientes que são assintomáticos, mas são Covid positivo. Então pode acontecer da gente pegar uma infecção mesmo fazendo cirurgia eletiva. Então isso diminuiu bastante, para diminuir a exposição dos profissionais, mas a gente ainda está num patamar confortável. A gente até vê a hipótese de mais confortável que vários hospitais de São Paulo, pelo fato dos pacientes oncológicos já terem cuidados com higiene, né? Então, faz quimioterapia, eles já usam a máscara quando eles estão imunossuprimidos, eles já higienizam muito a mão, então eles já têm esses hábitos, né? Sim, isso é interessante. Eu acho que os protocolos aí de um hospital oncológico, eles já visam muito isso, né? Então já é um hospital que visa mais infecção também, né? Interessante. Então, Aline, mais alguma coisa com relação ao Covid que você podia alertar a gente aí para fazer? Eu acho que os EPIs, né? Vamos falar um pouquinho de proteção nossa, individual, né? Tem mudado um pouco. A OMS parece que tá para divulgar aí, porque até então a OMS não estava, vamos dizer assim, aceitando o fato de os orientais estarem, a população dos países orientais, por exemplo, Japão, Coreia, eles têm esse hábito de usar máscara, né? Eu morei no Japão um ano, eu lembro como é que era. Você ia numa estação de metrô, vários japoneses com máscara. Aí você fala, poxa, e eles preocupam com o próximo, né? Eles preocupam em não transmitir infecção para o próximo. Tem um simples sintoma de coriza, já é motivo para eles botarem a máscara e andar em transporte público. E aí começou uma onda no mundo inteiro de hashtag, como é que é? Como é que é? Mask for All, exatamente. Então começou com isso, e a OMS ainda estava relutando com isso. Agora saiu uma nota, parece que eles vão aceitar essa recomendação de agora todos usarem máscara e tal. E como é que você acha a nível de hospital? Porque alguns hospitais têm adotado isso, tipo, de todos os funcionários do hospital usar máscara cirúrgica, independente da área, se for no centro cirúrgico, se for no corredor, se não for. E eu não vejo muito isso acontecer ainda. Lá fora, depois que veio a onda, né, a Itália, a Espanha, eu lembro que a Amal, minha amiga espanhola que trabalha lá, ela me disse, Renato, agora que o bicho está pegando aqui, a gente, todos os funcionários usam roupa cirúrgica, dependente de qual funcionário for, qual área for, e máscara cirúrgica, para todo mundo. E depois, conversando com a outra colega nos Estados Unidos, ela falou que não estava assim. Mas quando começa a chegar os casos, e dizem que vem numa onda muito grande, tipo assim, em um dia começa a internar 100 pacientes, 150 pacientes, 10 pacientes numa UTI, e aí eles começam a mudar. E a gente vê que está mudando muito, né? Os protocolos a cada dia muda, né? Atualização de 2 dias, a gente acaba ficando até meio perdido, né? A anestesiologia solta uma recomendação agora, daqui a 2 dias manda outra, a SBA também, porque a gente vai se adaptando. O que você acha? Você acha que já é hora da gente estar usando máscara cirúrgica em todos os lugares do hospital? Ou você acha que ainda o Brasil está tudo sob controle? Ou já era para estar usando antes? Ou já era para a população estar usando na rua máscara em todo lugar que fosse? Porque, querendo ou não, os assintomáticos
transmitem o vírus, né? Então, por exemplo, a gente teve uma exposição ontem com um paciente provável com Covid-19. A gente não sabe quantas pessoas se exporam ao aerosol, né? Essas pessoas podem ficar 1, 2, 3, até 14 dias assintomáticas, né? E elas podem continuar transmitindo esse vírus dentro do hospital. E aí a gente vai ter uma diminuição muito grande de equipe, né, de saúde para atender esses pacientes no hospital. A gente vai perder material humano. E é o que está acontecendo em vários hospitais, como inclusive no Einstein, no Sírio, lá fora. O que você acha disso? De usar máscara, todos os profissionais usar ou não? Você acha que ainda não? Você tem uma opinião formada sobre isso? Olha, assim, eu humildemente, né, quem sou eu na fila do pão? Assim, tá todo mundo aprendendo com Covid, sou eu que não vou trazer. Te fiz uma pergunta, te apertei essa pergunta, hein? Não, mas assim, eu vou falar com base no que eu venho lendo e tudo mais, alguns trabalhos muito, muito interessantes. Uma coisa são dois cenários diferentes, né? Uma coisa é a anestesia que a gente tem feito, um paciente suspeito aqui, um que vem positivo ali, mas também sem muitos sintomas respiratórios. Outra coisa é medicina de guerra, né, que é o que a gente está vendo. Então, o que eu estava lendo sobre infecção, principalmente dentro do hospital, pelo uso de máscara e de avental de proteção, avental impermeável, está muito relacionado com a capacidade do hospital. Então, o número de pacientes, né, propagando aerosol e gotículas pelo hospital. Então, tem um estudo muito interessante que ele foi coletando amostras, né, em várias partes do hospital, na UTI, centro cirúrgico, dentro do quarto do paciente, naquela antessala que você se prepara antes de entrar, né, no quarto de isolamento, no banheiro do paciente. Então, o que eles descobriram? Que as salas que têm pressão negativa, como a UTI, o centro cirúrgico, as salas cirúrgicas que têm pressão negativa, a gente sabe que não são todas, né, que tem. Então, elas estavam livres de contaminação no ar, e dentro do quarto do paciente, a contaminação se dava mais por contato. Então, era o paciente que ia contaminando todos os objetos em volta, principalmente no banheiro. E aí tem até o caso de um paciente assintomático que ele contaminou o banheiro. Então, eles até aventam a possibilidade dos assintomáticos, como eles não tossem nem espirram, né, que não tem essa propagação de aerosóis e de gotículas, que talvez a transmissão seja mais por contato mesmo, de má higiene das mãos. Vai no banheiro, não higieniza direito a mão, e daqui a pouco ele está ali. É o que acontece com bactéria, por isso que a gente tem diarreia, intoxicação alimentar, um monte de coisa. Intoxicação alimentar não, mas a intoxicação bacteriana, né, por Sim. enterococos. E aí é o mesmo meio, do mesmo jeito que a gente lida com a higienização das mãos, os pacientes também lidam. Então, pode ter essa transmissão. Mas a partir do momento que você tem uma medicina de guerra, muitos pacientes tossindo, muitos pacientes sendo entubados, manipulando via aérea, o ar, como não são todos os ambientes que têm essa pressão negativa, então o ar ele fica realmente muito concentrado. E o que você vê é justamente isso, as pessoas usando máscara justamente para se proteger dessa quantidade de gotículas, né, suspensas no ambiente, até mesmo porque tem um outro trabalho que é interessante, que fala só o fato de você tem que tomar cuidado com como você tira o avental. Se você tirar rasgando, que nem a gente costuma fazer, depois de joga tudo para cima. Joga todas as gotículas para cima, você tem que tirar com cuidado, dobrar. Então tem todo um ritual para fazer aquilo, para você não sair dispersando aerosol e gotícula para tudo quanto é lado. Aí sim, eu acho que faz sentido, mas por enquanto está tranquilo, não. E da população, como a transmissão se dá mais por contato, o que os trabalhos falam, e até a OMS, por enquanto, né, você falou que pode ser que mude, mas até então que ela estava preconizando é isso. Você só vai usar máscara se você estiver cuidando de alguém, né, um familiar que tem sintomas e é Covid positivo, ou se você for profissional de saúde, ou se você estiver doente, como nos casos dos países asiáticos. Você tem sintoma respiratório, você usa máscara, porque de fato evita que você transmita o vírus, né, para o ar e tudo mais. Mas tem também essa questão. Acho que quando a OMS fala de alguma coisa, ela fala de uma maneira muito geral, mas não está pensando, por exemplo, no metrô, né, Sé
em horário de pico, que você vai como uma sardinha ali dentro e, assim, Sim. você pega por contato, pega por gotícula, pega por tudo. Então, acho que talvez faça sentido você usar uma máscara como uma proteção mecânica para você não relar na sua boca, no seu nariz, enquanto você não consegue lavar as mãos, sabe? Legal. Tem que tomar só cuidado, né? Porque tem que ter máscara para todo mundo, né? E às vezes você vê relatos de colegas falando, cara, roubaram máscara aqui, sumiram as máscaras, tá todo mundo, gente vendendo máscara caríssimo na internet, então tem que tomar cuidado com isso. E você falou uma coisa interessante de tirar os EPIs, né, de forma, né, tem igual a gente estava conversando mais cedo, que tem antessala, né, que eles usam justamente para se paramentar e para se desparamentar, né? Não ficar se paramentando e desparamentando perto ou dentro do lugar onde você vai estar em contato com o paciente. E eu vi um relato de um colega muito interessante do Hospital Estadual, ele dizendo exatamente isso, porque às vezes você fica paramentado, estou dizendo, com aquele avental impermeável que já é quente pra caramba, com aquele face shield, com a N95, com óculos, enfim. E dependendo com capacete, com 2 luvas e tal, cara, e tenso, nervoso. O relato dele é muito interessante. Ele falava assim, cara, tudo que você mais quer é acabar logo com aquilo para tirar o EPI, porque você começa a ficar muito tenso, começa a dar até um pouquinho de pânico, entendeu? Tipo, cara, e aí você tem que tomar cuidado, porque senão não adianta nada, né? Você, nessa fúria de querer tirar tudo, você dispersar aerosol para quanto é lado, né? E a gente é interessante, Aline, que a gente não está preparado para isso, né? Eu, por exemplo, não fiz nenhuma intubação por Covid-19, eu ainda não me paramentei totalmente para entrar em cena. E a gente não é treinado para isso. Para vocês terem ideia, os fuzileiros navais americanos, eles passam por o maior treinamento de guerra do mundo, né, por todos os estresses possíveis, psicológico, físico, e mesmo assim, quando chegam na guerra, eles fazem transtorno do estresse pós-traumático, eles fazem síndrome do pânico. Você imagina a gente sem treinar? Então a gente tem que ter essa mentalização de entender o que vai acontecer, mas saber que se a gente não respeitar os protocolos, a gente pode botar em risco aí todo mundo, né? E só para falar da higienização, eu queria que você falasse como que é a Aline no hospital. Tipo assim, já que você sabe, você mais do que ninguém sabe da importância de higienizar as mãos e de ter toda essa preocupação com a segurança do paciente, você sabe quais são os maiores erros médicos, então provavelmente você tenta, obviamente, prevenir todos esses erros, né, no seu dia a dia, no seu trabalho. Como é que é a Aline no hospital? Você higieniza as mãos quantas vezes? Como que você usa as seringas, rotula as seringas, as medicações? Como é que você faz para lembrar do repique do antibiótico? Fala pra gente um pouquinho aí, pra gente tentar te imitar, pra ver se minimiza os erros, o máximo possível. Eu sou, assim, extremamente Caxias, assim, eu tenho imagino. É quase um toque, então... Você podia passar pra gente depois, Aline, o seu checklist, sério, cara? Isso verdade, ajudar muito. Eu tenho um checklist mental, eu tenho que chegar na sala e já checar o carrinho para ver se não tem vazamento do filtro. Eu vou checar o aspirador para ver se está montado, checo se as cânulas estão lá, checo se a lâmina do laringo está funcionando. Aí saio checando tudo. Se eu vou usar gás, se tem gás suficiente, que às vezes você chega lá, tá vazio, né? Então, e aí tem o dispenser de álcool gel. Dentro de cada sala de cirurgia, no meu hospital, já tem um em cima do carrinho de anestesia, mas eu pego esse dispenser e coloco em cima da minha mesa, que é onde eu aspiro as drogas e tudo mais. Então eu vou aspirar uma droga, higienizo as mãos, Isso daí eu achei até assim, um pouco de exagero, que eu aprendi com o Florentino, né, que fala muito de infecção nas medicações, né, de contaminação. E ele falava, isso há 2, 3 anos atrás, não, Aline, eu pego o álcool gel suave e limpo todas as ampolas antes de quebrar. Eu achava uma besteira. Só que aí depois eu fui ler sobre o assunto, a chance da gente contaminar a medicação lá dentro, ainda mais falando de protocolo, né, que cria um meio de cultura, é coisa de 6%, chega a um número muito alto. Então eu acabei pegando essa mania também do Florentino. Eu pego limpo com suave, quebro a ampola de propofol, quebro a ampola de fentanil.
aspiro a droga, higienizo as mãos, toquei em qualquer coisa, carrinho de anestesia, monitor, paciente também, higienizo as mãos, teclado, higienizo as mãos. Eu fico preocupada assim, a gente está preocupado com o coronavírus, lógico, nossa proteção. Mas isso já deveria ser um ritual há muito tempo, porque todos esses equipamentos dentro da sala são meios de cultura para qualquer tipo de patógeno, né? Então a gente tem estudos mostrando que a gente pode ser vetor de infecção hospitalar, né, com bactéria. Então tem isso, o que mais? Uso todos os pode ser, a gente é colonizado, né? Com certeza, né? Também. Então, identifico seringa, antibiótico faço antes da incisão cirúrgica, respeito o tempo, porque senão para mim não faz sentido nenhum se fazer, e coloco o alarme no meu celular para despertar quando tem que fazer o repique. Faço o repique e já coloco o próximo, né? Porque as cirurgias são longas lá. Então eu vou usando e descobrindo. Outra ferramenta super importante que a gente negligencia muito é o checklist de cirurgia segura, que a gente faz, o time-out, porque ele serve como se fosse um checklist de compra do mês, por exemplo. Você não coloca lá na lista produtos de limpeza e vai para o supermercado. Não, você coloca, é álcool, é, sei lá, desinfetante, e aí vai item por item, você vai ticando e vai pegando o negócio. Você não coloca tudo num bloco só. Mas o que eu vejo, assim, às vezes é falando, doutora, da parte da anestesia tá tudo certo? Eu falo, o que é isso? Você me ajuda, fala aí, pergunta. senão não adianta nada, né? Para que você está fazendo isso? Eu vou responder o quê? Não, pergunta, fala, poxa, material e equipamento de via aérea, tá ok, tá checado? Aí eu vou checar, ou então se eu não chequei, eu vou checar. Seringa está identificada, você já separou o antibiótico profilático que você tem que fazer, tem na sala, senão eu vou lá pegar. Tem reserva de sangue, tudo isso, sim, tem um estudo gigantesco em 6 países, diminui em 50% quase a mortalidade do paciente. É um checklist, coisa simples. Impressionante. A reserva de sangue eu acho que é muito importante, porque muitas das vezes o paciente tem uma hemoglobina boa, mas dependendo do porte cirúrgico, aí você, né, muitas das vezes a enfermagem fala, tem reserva de sangue, opa, peraí, cara, não tem que ligar no banco de sangue. E se você não faz isso, na hora que você precisa do sangue, vai demorar a chegar, e aí você perde o time, paciente, né? Então, assim, às vezes o checklist é chato, mas é muito importante, porque realmente tem hora que você, nossa, é verdade, reserva de UTI, você fala, beleza, tem que ir lá. Tem tanta coisa para você preparar, né? Exato. E aí... A gente tem que... Não dá, né? E às vezes você tá com mais um colega anestesista e fica esse negócio, né? De, poxa, cachorro com muito dono. Você acha que o colega pediu, mas ele acha que você fez antibiótico. Então tem que ter um checklist mesmo. Muito legal mesmo. Tem que ter, e é o que eu falo. A gente vai, sei lá, de repente partir para uma medicina de guerra com coronavírus. Não é porque a gente está anestesiando o paciente Covid positivo que ele vai ser operado do lado errado. A gente tem que continuar fazendo o básico. Não pode largar os outros protocolos para aderir ao novo protocolo do coronavírus. Então, assim, a segurança do paciente tem que continuar e só vai... Na verdade, a gente vai ter que levar a segurança do paciente a um novo patamar agora. Vai ter que ser muito mais rígido. Desde coisas básicas, como higiene das mãos, até começar a entender fatores humanos, como, né, esses fatores, o fato da gente ser humano interfere na nossa performance. Então, uma outra coisa que é bacana, que eles falam, é de sobrecarga cognitiva. Você tem que tomar muitas decisões com paciente grave. Chega uma hora que seu cérebro trava. Não, frita. Frita. Aí você começa a tomar decisões atrasadas, decisões ruins. E aí eles falam que o ideal é você, aí sim, colocar um colega dentro de sala, melhorar bastante a comunicação entre os dois, mas para dividir as funções e diminuir, então, aquela sobrecarga. E aí ajuda os dois a tomarem decisões muito boas e o desfecho do paciente é muito, muito melhor. Então, talvez nessa medicina de guerra seja interessante. Muito legal. Essa comunicação é muito importante, né? Você falou no início da live sobre a passagem de plantão, né? De você passar para o colega tudo que você fez ou que deixou de fazer, que falta fazer. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente deixa, né, nesse ambiente de guerra, a gente acaba deixando de fazer algum comunicado importante, né? Pode custar caro lá na frente, né, Aline? Né? Pois é. Então, olha, a gente está acabando. Nossa senhora, a gente está acabando, esse assunto é muito interessante, ainda mais conversar contigo, que você passa para a gente muitos dados interessantes, muita dados de literatura, muita evidência que para você já é comum, né? Porque você estuda muito sobre isso, mas a gente muitas das vezes negligencia ou não sabe realmente
o tanto que é importante esses dados que você falou. E como falta aí uns 4 minutinhos, queria que você passasse só mais um recado final para o pessoal, né? Principalmente essa galera que está muito preocupada, que está vivenciando de perto essa pandemia, que já começou a lidar com esses pacientes, que está preocupado com a saúde da família em casa, com a sua própria contaminação, né? Como se portar perante uma situação dessa e como a gente pode minimizar os erros para a gente poder ter melhores resultados lá na frente. Legal. Assim, eu acho que a mensagem que eu poderia deixar é: não espere virar medicina de guerra para começar a treinar a usar essas ferramentas de auxílio cognitivo, a treinar o momento de higienizar as mãos. Então tem que ser assim, quase um toque, sabe? Você toca em algum lugar, dentro um carrinho de anestesia, você mexeu o quanto de volume corrente você quer dar, mexeu nos botões, mexeu no monitor, higieniza as mãos, sentou, porque tudo pode estar contaminado. Na verdade, tudo está, né? Então, Sim. Começa a treinar já agora, que está com paciente que você não sabe se tem Covid, se não tem, porque isso tem que virar hábito. Se não virou hábito agora, passa a virar, porque na hora que o bicho pegar, você não vai conseguir fazer direito. Não, porque você está preocupado com muito mais coisa. Então tem que ser um negócio quase medular, que nem a CLS, né? Então, assim, sim, RCP é medular, você não pensa, vai lá e faz. Então tem que ser assim, a higienização das mãos tem que ser igual, usar os protocolos de segurança do paciente. Então seja chato, seja assim, Aline, Caxias. Porque é o melhor jeito de você não se contaminar depois, né? Então, eu acho que é bom, assim, a gente já ir treinando mesmo esses passos. Porque a maior chance de você se contaminar vai ser por contato. Muita gente vai lembrar de você falando disso, hein, Aline? Vai falar assim, olha, lembrar da Aline, tem que botar tudo medular, tem que ser chato, Caxias. E realmente, ontem a gente anestesiou um paciente que veio, né, da rua, com colangite e tudo, e a gente já começou a imaginar, olha, não, vamos tratar como se fosse um Covid positivo, a gente não sabe, então para já começar já sentir o clima, né, e já começar já treinar. Então acho que essa mensagem sua realmente é sensacional. A gente tem que começar desde já, né? Exato. Obrigado, Aline. Obrigado, muito obrigado pelo bate-papo. Que isso, nossa, foi muito massa. Espero ter alertado o pessoal aí que estava mais preocupado com a própria segurança, que eu acho que, obviamente, tem que se preocupar, mas não deixar o paciente de lado, porque é a nossa profissão, a gente está aqui para isso, né? Para cuidar bem dos pacientes e minimizar danos. Antes de mais nada, minimizar danos, né? Uhum. Então tá. Exato. Tá bom, Renato, espero muito obrigado, conversar mais com você sobre isso, mais para frente, a gente bater na tecla. Eu me candidato aí, voluntario a te ajudar nessa mensagem aí de segurança do paciente aí para o Brasil, para todo mundo, para os estudantes, para os alunos, passar essa mensagem adiante, porque eu acho que isso vai impactar lá na frente. Nossa, obrigado mais uma vez muito. Você abriu muito a minha cabeça para isso, e eu quero ajudar a abrir das pessoas, tá joia? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tá bom, tchau, Aline. Tchau. Obrigado. Boa noite, tá? Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Foi muito legal. A Aline é fantástica, é muito fera. Acho que serviu aí para alertar todos nós sobre a segurança do paciente, né? Nos proteger também, não só com Covid, mas nos proteger de erros médicos, de negligência, de imprudência. Então a gente precisa nos resguardar também com relação a isso, tá joia? Foquem na segurança própria do paciente, que vocês vão ter melhores desfechos lá na frente, tá joia? Obrigado pela audiência, foi muito bacana, espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, Aline, muito obrigado. Então, boa noite, pessoal. Até a próxima. Valeu!